Olá pessoal, meu nome é Sérgio e você está na Meeples in Japan. E hoje vamos mostrar aqui Jaipur. Jaipur é esse excelente jogo para 2 jogadores, onde os jogadores vão tentar aí ser o melhor comerciante, comprando, trocando e vendendo suas especiarias, seus tecidos, seus couros, ouro, prata, diamante e até camelos. Vamos então para o setup de Jaipur. Vamos começar o setup. Jaipur é um jogo de 2009, essa aqui é a primeira versão do jogo, já existe uma versão nova, né, com uma nova arte. E o jogo aqui possui basicamente 6 tipos de cartas de mercadoria, né? Nós temos aqui tecido, especiarias, couro, prata, ouro e diamante. E temos as cartas de camelo. No início do jogo, nós vamos separar 3 cartas de camelo e vamos colocar no centro da mesa. Então, após abrir 3 cartas no centro da mesa, nós vamos distribuir 5 cartas para cada jogador. O restante do deck nós vamos colocar aqui no centro da mesa. E vamos abrir mais 2 cartas, formando aqui a linha de compras do mercado. Os jogadores então pegam suas cartas e verificam se possuem cartas de camelo. Caso possuam, os jogadores separam essas cartas da sua mão e colocam eles à sua frente, formando aqui o seu rebanho de camelos. Essas cartas de camelos não ficam na mão do jogador, elas são colocadas de lado, separadas no monte à parte, à frente do jogador. Agora vamos pegar as fichas de mercadoria. Existem fichas para cada uma das mercadorias, cada ficha possui valores diferentes. Aqui atrás também você tem os valores de cada uma das fichas. Você deve formar uma pilha, colocando as fichas de maior valor no topo e em ordem decrescente. O manual indica que você possa colocar de preferência as fichas assim, espalhadas, de forma que os jogadores possam ver todos os valores. Para efeito de vídeo, eu vou deixar as pilhas empilhadas dessa maneira. Agora vamos pegar as fichas de bônus. Existem 3 fichas de bônus, as fichas de 3, de 4 e de 5 cartas. Cada ficha possui valores também atrás, mas na frente você não vê os valores. Então você deve embaralhar bem as fichas, sem olhar o valor atrás, e formar 3 pilhas com cada uma das fichas. Coloque também a ficha de camelo, que vale 5 pontos, e as 3 fichas de excelência. Os jogadores agora escolhem o jogador inicial e estamos prontos para começar a partida de Jaipur. Vamos então para as regras do jogo. Jaipur é jogado em 2 ou 3 rodadas. A cada rodada vencida, o jogador recebe aqui uma ficha de selo de excelência. O jogador que conseguir primeiro 2 fichas de selo é o vencedor. Então, cada rodada é jogada da seguinte maneira. Então, escolhido o jogador inicial, o jogador no seu turno ele pode fazer uma de 2 ações. O jogador ele pode pegar cartas ou vender cartas da sua mão. Se o jogador escolher a ação de pegar cartas, ele tem 3 opções para essa ação. A primeira opção seria pegar uma única mercadoria. O jogador escolhe uma carta apenas aqui do mercado, pega a carta, adicionando a sua mão, então abre uma nova carta da pilha de cartas. A segunda opção é pegar cartas de camelo. Nesse caso, ao pegar uma carta de camelo, o jogador tem que pegar todas as cartas de camelo que estiverem no mercado e deve adicionar então aqui ao seu rebanho. O jogador não é obrigado a falar quantas cartas possui na sua pilha de rebanho. Feito isso, então, o jogador abre então a mesma quantidade de cartas da pilha de compras. E a terceira opção, que é pegar várias mercadorias. O jogador pode pegar quantas cartas ele quiser no mercado, no mínimo de 2. Ele tem que pegar no mínimo 2 cartas do mercado e adicionar à sua mão. O jogador pode pegar, por exemplo, essas 2 cartas e então fazer uma troca. O jogador pode trocar essas 2 cartas por cartas que estão na sua mão, por exemplo assim. Ou ele pode até também trocar por cartas de camelo que ele possui no seu rebanho.
O jogador também pode fazer combinações utilizando cartas de camelo e cartas que estiverem na sua mão. Então, ao fazer uma troca, o jogador tem que pegar no mínimo 2 cartas e trocar por cartas de camelo ou cartas que estejam na sua mão, fazendo até combinações com os dois tipos. Lembrando que os jogadores possuem um limite de 7 cartas na sua mão. O jogador no final do seu turno não pode ter mais de 7 cartas na sua mão. As cartas de camelo, elas não entram nessa contagem. Elas formam um deck à parte. Os jogadores contam apenas as cartas de mercadoria que estiverem na sua mão, não podendo então passar de 7 cartas no final do seu turno. E a segunda opção de ação que o jogador possui seria vender mercadorias. Caso o jogador não queira ou não possa comprar mais cartas de mercadoria, o jogador então pode vender mercadorias. O jogador ele pode vender uma mercadoria por turno. O jogador ele pode vender uma mercadoria na quantidade que ele puder ou quiser durante seu turno. Mas existe um detalhe: o couro, o tecido e as especiarias podem ser vendidos na quantidade que o jogador decidir. Então, por exemplo, o jogador pode vender apenas um couro, ou pode vender, por exemplo, 3 cartas de especiaria. Agora, as cartas de prata, ouro e diamante, o jogador não pode vender apenas uma carta por turno. O jogador tem que vender no mínimo 2 cartas desses tipos de mercadoria. Então, o jogador escolhe a mercadoria, descarta as cartas, uma pilha de descarte, e pega uma quantidade de fichas da mercadoria vendida de acordo com o número de cartas. No caso ali, foram 3 cartas. Vai pegar então 3 fichas de mercadoria e vai empilhando à sua frente. Se o jogador vender 3 ou mais mercadorias, o jogador recebe também uma ficha bônus. Aqui existem fichas para 3 cartas, para 4 e para 5 ou mais cartas vendidas. No caso, o jogador vendeu 3 mercadorias, portanto ele recebe a ficha de 3 aqui do topo da pilha e adiciona ao seu pool de fichas. Então, ao escolher a ação de vendas, o jogador pode vender de uma ou mais mercadorias. Lembrando apenas que as mercadorias prata, ouro e diamante, o jogador tem que vender no mínimo 2 mercadorias por vez. Mesmo que haja, por exemplo, apenas uma ficha de prata aqui, o jogador deve vender no mínimo 2 cartas de prata. Então ele pega apenas a última ficha. E a rodada termina de 2 maneiras. Se, ao tentar preencher aqui o mercado, o deck de cartas terminar, a rodada termina imediatamente. A segunda maneira de terminar a rodada é se 3 pilhas de fichas se esgotarem, a rodada também termina imediatamente. Terminada a rodada, os jogadores verificam quem tem mais camelos no seu rebanho. E o jogador que tiver mais camelos recebe aqui a ficha de camelo, que vai lhe dar mais 5 pontos de vitória. Os jogadores então somam todas as suas fichas recebidas, as fichas de mercadorias, as fichas de bônus e a ficha de camelo, caso tenha recebido, e o jogador que fizer mais pontos é o vencedor da rodada, recebendo então um selo de excelência. Uma nova rodada se inicia, os jogadores refazem o setup novamente. O jogador que perdeu essa rodada inicia a próxima rodada. O jogador a receber 2 selos de excelência é o vencedor de Jaipur. Então, esse aqui é o Jaipur. Excelente jogo para 2 jogadores, simples, rápido e divertido. Espero que vocês tenham curtido. Fica aquele abraço, uma boa jogatina para todos e até semana que vem.